Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula número 6, e vamos falar então sobre unidades de medida. Mais uma vez aqui no canal Treina Técnico, e espero que vocês no final possam dar seu comentário e divulgar também esta videoaula. Bom, o motivo de nós falarmos sobre unidade de medida porque durante o curso, mais na frente, nós vamos fazer alguns cálculos, né? Poucos cálculos, porque nosso treinamento aqui, nossos vídeos são mais voltados para a prática, mas existem alguns cálculos mínimos que devem ser feitos, e é preciso que você entenda então as grandezas, né? Como trabalhar com as grandezas na área da elétrica. E serve também não só para elétrica, mas para eletrônica, para telecomunicações e etc. Nós estaremos então dando uma pequena introdução aqui, e mais tarde, quando nós formos fazer então alguns cálculos, vocês vão poder treinar e poder fazer o uso dessas unidades. Então, a razão pela qual nós estamos fazendo isso é porque, assim como você já conhece, né, a maioria das pessoas já conhece aí no nosso sistema internacional de medidas aí, no SI, nós temos então que os cálculos normalmente são feitos para distâncias em metros, né, o peso em quilograma, e os líquidos são normalmente medidos em litros. Então no SI, né, existem essas medidas, e para cada medida dessa existe sempre os múltiplos e os submúltiplos. Bom, no caso da eletricidade, nós temos as unidades de carga, por exemplo, que foi o último assunto que a gente estudou aí, né? A unidade é o coulomb, sempre em homenagem as pessoas que estudaram os assuntos, os físicos, os químicos, né? Nós vamos ver aqui na frente. E a letra C maiúsculo é a representação de Coulomb. No caso da voltagem ou DDP, que é a diferença de potencial, que foi estudado por Alessandro Volta, a letra V é a representação e a unidade é o volts, ok? Corrente elétrica é a unidade para medida em ampere, e a letra A maiúsculo é a sua nomenclatura. Potência, né, foi estudado pelo Watt, então em homenagem a ele, James Watt. Nós temos então a letra W maiúsculo. Exceto o Coulomb, né, que é a unidade de medida para cargas elétricas, não existe para ela múltiplos e submúltiplos. Nós temos que os múltiplos são quilo, né, ali representado pela letra K maiúsculo, mega, representado pela letra M maiúsculo, giga, representado pela letra G maiúsculo, e agora mais recentemente o tera, que é representado pela letra T maiúsculo. O quilo seria um correspondente a 1000, né? Corresponde ao número 1000, que são 3 casas decimais à direita. 1 quilo é a mesma coisa que você falar 1000 gramas, né? O mega seria 10, a potência de 10 elevado à sexta potência. Então são 6 casas decimais. 1 milhão, por exemplo, né? O mega é a letra M. O giga, a letra correspondente é o G maiúsculo, e é 10 elevado à potência de 12. Então seria um correspondente a 12 zeros à direita do número que você estiver medindo. O tera
né, que é mais recentemente, mais aplicado agora na área da informática, né, pelo que eu sei, é mais aplicado na área da informática em função dos bytes que os HDs estão conseguindo armazenar e já está em terabyte. Os submúltiplos correspondentes são o mili, que é o oposto ao quilo, que seria 10 elevado a menos 3, então são 3 casas decimais à esquerda. O micro, letra grega mi minúsculo, o mili é m minúsculo, 10 elevado a menos 6, ao contrário do mega. O nano é 10 elevado a menos 9, e que não tem no caso dos múltiplos. E o pico, a letra P minúsculo, seria 10 elevado a menos 12, que corresponderia lá ao giga nos múltiplos, né? Ok? E numericamente ficaria assim, para DDP, que é o volt, né? O kilovolt correspondente a 1000 volts. Então você falar, por exemplo, 1 kV é a mesma coisa que você está falando 1000 volts, ok? Megavolts, você vai falar 1 milhão de volts, é a mesma nomenclatura. Isso vai auxiliar mais, você vai ver que os múltiplos e submúltiplos, você vai ver que isso vai auxiliar mais a gente quando você chegar nos submúltiplos. Porque você falar, por exemplo, 0,0001 volt é a mesma coisa que você falar 1 milivolt. Então lá no picovolt você teria que estar falando 0,0000012 vezes, né? No caso, 11 vezes mais o 1. Então você teria essa parte para você falar do volt, da unidade padrão, que é o volt. Então você fala 1 picovolt, é a mesma coisa, ok? Então você nota que os múltiplos e submúltiplos vão auxiliar muito na hora de você falar os submúltiplos. Então no caso seriam essas recomendações. O ampere, a mesma coisa, a unidade padrão do ampere é o A maiúsculo. E os múltiplos seriam quiloampere e os submúltiplos miliamperes, microampere, ok? São os mais utilizados, até 10 elevado a menos 6 amperes. Correntes abaixo disso, nanoamperes, picoamperes, pode até existir, mas são correntes muito irrisórias, né? Mas na microeletrônica você pode encontrar circuitos que operam com correntes tão baixas, né? Quilowatt, seria o equivalente do watt, em homenagem ao James Watt, e a letra K maiúsculo, 1000 watts. Megawatt seria 10 elevado à sexta potência. Miliwatt seria ao contrário, né? 0,001 watt. E microwatt também seria 10 elevado a menos 6, assim como o picowatt, mas também são potências já muito baixas, né? Então em potência normalmente se utiliza até miliwatts. Nem microwatt quase você não tem muita aplicação, porque são potências muito baixas, né? Então essas leis, né, que foram formuladas, né, que envolvem toda essa história aí, foram estudadas por diversos físicos, diversas pessoas, estudiosos. No início ninguém sabia nada, né? Ninguém tinha nenhuma orientação, ninguém sabia como hoje você acessa a internet, você tem toda, igual essa videoaula aqui, você tem todas as explicações, mas existiram pessoas que ficaram analisando quais as relações que existiam
entre essas grandezas, né? Como que a corrente se comportava, como que a DDP, a criação, né? A descoberta do átomo, aí depois como sendo a menor partícula da matéria, como nós vimos lá na primeira aula, e aí essa intensidade com que esses elétrons podiam percorrer os materiais. Então começaram a se fazer várias experiências em condutores, forçando a passagem da corrente. Daí chegou-se então a algumas definições em que eles foram fazendo as fórmulas que definiam essas grandezas. Entre eles nós temos aí os principais, foi o James Watt, 1736, estudou a relação de potência, a potência que era desencadeada nessas reações. O Alessandro Volta, em 1774. Em 75 o Ampère já trabalhou junto com ele, vendo que a criação da DDP, forçando a DDP mais para cima ou mais para baixo, a intensidade da corrente variava. Então, em homenagem a ele foi formulado o Ampère como sendo a unidade de medida de intensidade de corrente. E o famoso George Ohm, em 1789, que juntou aí, junto com Alessandro Volta e o Ampère, e formulou a famosa lei de Ohm, que é a relação. Ele introduziu aí nessas duas grandezas a resistência. E daí viu-se então que tinha uma relação muito grande entre essas três grandezas aí. Então você pega na internet aí, você tem a história desses homens, né? Aqui, por exemplo, falando sobre o Watt, né? Dentro do sistema internacional, então ficou convencionado essas medidas como sendo medidas padrões aí. Alessandro Volta, né? Tem uma historinha aí sobre ele, não vamos ficar lendo isso, mas André-Marie Ampère, né? É bom você saber os nomes dessas pessoas. George Simon Ohm. Então, fica por aqui a nossa videoaula. Vocês podem, através dessas formulações aí dos múltiplos e submúltiplos, treinar. É bom que você treine na matemática aí, né? Como é que você converte? Porque você não pode, por exemplo, quando você estiver fazendo um cálculo que envolve corrente, tantos amperes e tantos volts, tantos ohms, você não pode, por exemplo, multiplicar uma unidade que esteja num submúltiplo, por exemplo, de um determinado circuito, você vai ter lá uma grandeza como 100 miliwatts ou 100 miliamperes, por exemplo, e uma tensão de 12 volts ou 10 volts, por exemplo. Você não pode, por exemplo, dividir, nem multiplicar, nem operar essas grandezas dessa forma. Você tem que converter tudo para uma unidade só. Ou você converte tudo para uma unidade padrão, que é o volt, o ampere, o watt, né? Ou você converte tudo para mili, ou micro, ou quilo, onde for melhor. E você vai manusear então essas grandezas na mesma unidade. Você não pode, por exemplo, multiplicar grandezas diferentes, que matematicamente não dá certo. Então você tem que aprender a converter, que, por exemplo, 100 miliwatts, quantos watts são? Né? 10 milivolts, quantos volts são? Então você vai ter que pegar aí a vírgula e converter, né, para a direita. Você cresce para os múltiplos e para a esquerda, como se fosse você estabelece uma régua, onde você tem um zero central, para a sua direita você tem os múltiplos, para a sua esquerda você tem os submúltiplos. E aí você anda com a vírgula
Então 0,001 volt é a mesma coisa que você está trabalhando com 1 milivolt. Então, se você multiplicar 0,001 volt por exemplo, 0,0001 ampere, aí você pode multiplicar, porque você está multiplicando tudo mili com mili, né? Então é micro com micro, mili com mili, quilo com quilo ou ampere com volt. Aí você pode, assim como na resistência, você pode... Faltou aqui nós colocarmos uma transparência sobre o ohms, né? Mas é a mesma grandeza, mili-ohm, mega-ohm, quilo-ohm e assim por diante. Também não existem resistências abaixo, né? Na questão dos submúltiplos, porque você tem lá o ohm como sendo a unidade padrão, você tem lá o quilo-ohm, que é 1000 ohms, mega-ohm e assim por diante. São as unidades mais utilizadas, ok? Então espero que tenha ajudado vocês aí nessa questão dos múltiplos e submúltiplos, e dê lá um comentário no canal, tire suas dúvidas e vamos então partir para a próxima aula, a 7ª aula, já começamos a falar sobre geração de energia elétrica, né? Tipos de geração de energia elétrica, como que é gerado, como é que a gente consegue gerar a energia elétrica. Então um abraço para vocês e até lá.